Hoje vamos falar um tema muito interessante: recuperação pós-cirurgia de hérnia disco-lombar. Meu nome é Luciano Miller, sou cirurgião de coluna do Einstein, Hospital Israelita e da Clínica Colunar. O passo a passo da recuperação da cirurgia de hérnia disco-lombar. A cirurgia de hérnia disco-lombar, ela tem um tempo estimado em torno de 1 hora de cirurgia. Após essa cirurgia, é fechado um corte mais ou menos 1 centímetro a 2 centímetros, colocado um curativo impermeável. E o paciente, eu gosto em todos os pacientes, colocar uma meia elástica desse paciente. Esse paciente vai para o quarto. No quarto, sempre quando o paciente levanta pela primeira vez, deve-se ter o cuidado de ter alguém do lado, porque pode sentir um pouco de tontura. Ele pode levantar, ir no banheiro, logo em seguida eu chamo um fisioterapeuta para ele começar a fazer os primeiros exercícios e caminhar no corredor. Eu gosto de deixar o paciente um dia internado para ele conseguir um pouco de segurança, andar, fazer uma fisioterapia e tomar um antibiótico adequado nessas primeiras 24 horas. Sabendo que muitas vezes as medicações que ele precisa são apenas analgésicos leves e anti-inflamatórios leves. Dificilmente há necessidade de alguma medicação a mais para casa depois de uma cirurgia de hérnia disco-lombar. Na primeira semana, gosto do paciente permanecer mais em casa. Se ele mora num apartamento, num prédio, pode descer e caminhar embaixo do prédio, ou se estiver morando em casa, pode andar no quintal, ou mesmo, se for plano, pode andar também na rua. Geralmente a primeira semana eu oriento uma caminhada de no máximo 15 a 20 minutos. Após isso, o paciente ele pode, já na segunda semana, já sair de casa. Também é importante, nas primeiras 2 semanas, ele evitar de dobrar o tronco para frente, rodar o tronco e sentar mais que 30 minutos. Quando ele permanece mais 30 minutos, levantar um pouco, mudar de posição e depois ele pode retornar novamente a estar sentado. Também eu gosto, na alta, de colocar um colete nesse paciente, uma faixa abdominal, porque além de melhorar o processo de cicatrização, ajudar na cicatrização, ele também evita alguns movimentos inadequados, como fletir, rodar o tronco, segura um pouquinho e lembra para ele algumas restrições de movimento. E no começo, após a cirurgia, ele até lembra. Depois, quando não sente mais dor nenhuma, ele naturalmente vai querer fazer todos os movimentos que está sentindo sem dor e livre. Então a faixa ajuda muito. E a faixa permanece de 15 a 21 dias. Isso dependendo do tamanho da hérnia e da lesão do disco que foi feito com a saída dessa hérnia. Na segunda semana, ele vai no consultório, depois de 7 dias, onde eu troco o curativo. Não precisa trocar o curativo em casa, só vai trocar se molhar muito ou se sujar muito. Caso contrário, permanece com o mesmo curativo. 7 dias vem no consultório e, na maioria dos casos, eu já tiro os pontos. Alguns casos ainda deixo por mais 1 semana. Na segunda semana, ele já pode retornar ao trabalho meio período, trabalhar em home office, sair de casa, pode entrar na sua vida normal. Só eu gosto de esperar para dirigir 2 semanas. Por quê que ele não está sentindo dor? Porque muitas vezes ele pode sentir um pouco desconfortável e o manejar de acelerar e brecar pode dar um pouquinho de dor lombar. Então eu gosto de deixar 2 semanas sem dirigir. Nessa segunda semana ele vai voltando ao normal, vai aumentando as caminhadas e logo em seguida ele pode iniciar a fisioterapia. A fisioterapia ela vai evoluir de acordo com o físico do paciente. Por exemplo, pacientes que têm mais musculatura, mais novos, a recuperação é mais rápida. Um paciente mais idoso, com menos musculatura ou sobrepeso, a recuperação é um pouco mais lenta. Mas isso vai evoluindo paulatinamente. Primeiro, isometria, liberação miofascial. Depois, o paciente começa a fazer exercícios de elásticos, que ajudam bastante. E, por fim, a musculação. Alguns protocolos, se tiver acesso à água, exercícios na água, na fisioterapia, ajuda bastante nessa recuperação sem carga. Mas se não tiver piscina, os exercícios de elástico e musculação e um bom fisioterapeuta ajuda muito no restabelecimento desse paciente. Alguns pontos importantes. Entender que cicatriza o disco, a pele do paciente cicatriza muito rápido, mas o disco é uma estrutura vascular, então demora um pouco mais para cicatrizar. Então, 2 a 4 semanas, evitar de dobrar muito, de rodar muito o tronco, para ter uma boa cicatrização do disco. E quando esse disco cicatriza de uma forma muito boa, a chance de recidiva, de formar um novo fragmento, é muito pequena. Isso os pacientes perguntam muito, qual o risco? O risco, na maioria dos casos, é em torno de 1% a 2%, mas quando a gente vê, quando ele trata bem a recuperação no primeiro mês, evita de fazer esses movimentos inadequados, a chance de recidiva ela vai diminuindo ao longo do tempo, porque cicatriza bem o disco
e com isso contém o restante do disco para não ter o que a gente chama de recidiva ou a formação de um novo fragmento. Importante, depois da recuperação, entender que esse disco, apesar de tratado, ele é um disco que ainda tem as alterações dele, então nunca esquecer, depois desse acompanhamento, fazer uma atividade física, um bom fortalecimento muscular, manter o peso, manter a postura, e todos os cuidados gerais. Mantendo isso, a coluna vai continuar saudável e vai evitar tanto nesse disco ter problema novamente, quanto em outros discos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida a mais, pode me chamar aqui no Instagram, como também me siga no meu canal do YouTube. Muito obrigado.